para a nossa reflexão de hoje, dia 3 de abril de 2021, sábado santo, sábado da Páscoa, sábado da Vigília Pascal, para celebrarmos a ressurreição de Cristo. O evangelho de hoje é tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7, mas antes de falarmos do evangelho, vamos refletir um pouco sobre a Vigília Pascal, a celebração mais importante da vida dos cristãos, mais importante do que o Natal, mais importante do que Pentecostes, mais importante do que a novena ou a festa de qualquer padroeiro. A Páscoa é a mãe de todas as celebrações da vida do cristão. A vigília da Páscoa é dividida em 4 grandes momentos litúrgicos. Vamos falar rapidamente sobre isso. A vigília da Páscoa começa no escuro, com a chamada liturgia da luz. Depois passamos para a liturgia da palavra. Em seguida temos os batizados, a liturgia batismal, e por fim a celebração termina com a liturgia eucarística. Aqui nesta reflexão, neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a liturgia da palavra. Mas aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar um link para as nossas redes sociais e lá você encontrará outro vídeo específico sobre a liturgia da luz, a liturgia que abre a vigília da Páscoa. Vamos então tentar compreender um pouquinho a liturgia da palavra da vigília da Páscoa. Provavelmente você já participou de várias liturgias, várias vigílias pascais e já recordou, já sabe que é uma missa bastante longa, com mais leituras do que aquilo que nós estamos acostumados todo domingo ou todo dia de semana. São sempre de 5 a 9 leituras. 2 do Novo Testamento são obrigatórias, uma das cartas de Paulo, a carta aos Romanos, e o Evangelho do ano, conforme o ciclo APC, e por isso este ano, que é o ano B, nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e para o Antigo Testamento, de 3 a 7 leituras, desde o Gênesis até os Profetas. Destas 3, 5 ou 7 leituras, é obrigatória a leitura do Êxodo, que conta a saída da escravidão, a passagem da escravidão para a liberdade. Mas é sempre bom recordar, e você já deve estar aí pensando nisso, é uma liturgia da palavra um pouco diferente do que aquilo que nós estamos habituados. Por quê? Depois de cada leitura tem sempre um salmo, nós ficamos em pé e o presidente da celebração faz uma oração. Tem lá o oremos, sempre nesse esquema. Leitura, salmo, ficamos em pé, oração e voltamos a sentar para ouvirmos a próxima leitura. E vamos neste ritmo até a última leitura do Antigo Testamento. Depois desta leitura, aqui no nosso esquema é o profeta Ezequiel. Temos o salmo, a oração, ficamos em pé e depois já cantamos o Glória. E durante o Glória são acendidas as velas do altar. Até este momento, a única vela que permanece acesa em toda a igreja é o Círio Pascal. Acendemos as velas, fazemos novamente oração, sentamos para ouvir a epístola e depois ficamos em pé, cantamos o solene Aleluia Pascal e escutamos o Evangelho. Este ano nós vamos escutar o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. É o Evangelho em que as mulheres encontram o túmulo vazio. O Evangelho nos conta algumas coisas e não conta outras. O que será que o Evangelho nos conta? O Evangelho nos conta o seguinte: o túmulo está vazio, as mulheres chegam lá, não encontram o corpo de Jesus, mas tem lá um jovem. Este jovem conversa com as mulheres e diz 4 coisas. Ele encoraja as mulheres, não tenham medo.
ele anuncia que Jesus ressuscitou, entrega a elas uma missão e de contar a Pedro e aos seus discípulos que ele ressuscitou, e também lhes faz uma promessa: ele está esperando vocês na Galileia, ou seja, um novo início para uma nova etapa da nossa caminhada. Por outro lado, tem coisas que o Evangelho não conta. O que o Evangelho não conta? Em primeiro lugar, não conta quando exatamente Jesus ressuscitou. Nós costumamos de falar de terceiro dia, mas é um terceiro dia meio estranho, porque a gente começa a contar na sexta-feira, a hora que Jesus morreu, até o domingo de manhã, ou até a vigília da Páscoa, a gente vê que não são 3 dias assim cronológicos, né? 3 aí é um número simbólico para dizer no tempo certo, no momento escolhido por Deus. Então, nós não sabemos exatamente quando Jesus ressuscitou. As mulheres chegaram no túmulo só após o sábado, que pode ser, não necessariamente é domingo de manhã, pode ser no sábado mesmo, depois que encerra a solenidade do Shabat dos judeus. Elas chegam lá e Jesus não está mais, então nós não sabemos exatamente quando ele ressuscitou. Nós também não sabemos, o Evangelho não conta, o que acontece exatamente no momento que alguém ressuscita. Como acontece essa coisa chamada ressurreição? É como se a gente acordasse de um sono, ou um pedaço do nosso corpo que estava morto vai ficando vivo e esta revivificação vai contaminando o corpo inteiro. O Evangelho não conta nada disso. Assim como também o Evangelho não conta qual é a diferença entre ressurreição, ressuscitação e reencarnação. O rapaz que aparece para as moças diz assim: olha, Jesus ressuscitou. Parece que elas já sabiam o que era. Mas você sabe o que significa ressurreição, ressuscitar? Será que você não faz um pouco de confusão com essas 3 coisas que aparecemos aí? Qual a diferença entre ressurreição, ressuscitação e reencarnação? Porque tem muita gente que é católico, cristão, que fala assim: eu acredito que Jesus ressuscitou, mas quando a gente pergunta, olha, o que significa ressuscitar mesmo? Aí dá um nó na cabeça. Aí as coisas não são claras. Vamos tentar entender aqui nessa nossa conversa. Em primeiro lugar, ressuscitação. Ressuscitação é um procedimento médico. Uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória precisa ser reanimada. Ressuscitação é trazer de volta à vida alguém que teve uma parada cardíaca. Mas essa pessoa vai morrer de novo. No tempo de pandemia, nós temos sempre notícias que nas nossas UTIs, que estão saturadas, a equipe médica muitas vezes tem que fazer uma reanimação, tem que fazer uma ressuscitação. A pessoa, dessa vez, voltou à vida, mas vai voltar a morrer um dia. Jesus fez várias ressuscitações. Vários dos milagres de Jesus foram ressuscitações, como, por exemplo, o seu amigo Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Jesus fez com que essas pessoas voltassem à vida, mas eles morreram de novo. Então, mais especificamente, é uma ressuscitação. E a reencarnação, o que é? A reencarnação é quando a alma que deixou um corpo volta em outro. Em algumas religiões é um processo linear, ou seja, a alma passa por um aperfeiçoamento contínuo, mas em outras tradições religiosas é um processo não linear, ou seja, a alma que hoje está num ser humano, na próxima encarnação pode estar numa planta ou num animal. E quando esta nova carne morrer, vai encarnar ou vai reencarnar, ou seja, é um processo ininterrupto. O cristianismo não professa a reencarnação. O cristianismo professa a ressurreição.
E o que é a ressurreição? A nossa fé nos diz o seguinte: o corpo físico que morreu é transformado. De alguma maneira, se tornará um corpo espiritual. E a alma, que foi separada dele, vai se reunir a ele novamente. Desta forma, a pessoa não perde a sua identidade. Esta pessoa integral, o seu corpo agora, corpo espiritual, e a sua alma, serão acolhidos na luz de Deus. É o que nós chamamos de vida eterna. E ali, esta pessoa nunca mais vai morrer. Pois bem, nós professamos que Cristo ressuscitou. Cristo não reencarnou, Cristo ressuscitou. A reencarnação, e como já falamos também, a ressuscitação que os médicos fazem, é voltar à vida para morrer de novo, diferente da ressurreição, que é entrar na vida eterna com Deus para não morrer mais. Mas aí alguém pode perguntar assim, mas se Jesus ressuscitou, entrou lá na vida eterna com Deus, como é que ele apareceu para os discípulos? É que as aparições são apenas manifestações audiovisuais para que a gente possa ver e ouvir o invisível. Então, é uma forma, um aperitivo da vida eterna que Jesus veio nos mostrar para que a nossa fé não esmoreça, para que nós continuemos firmes e que saibamos que a nossa vida tem sentido. Mas aí entra um outro problema. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, é uma verdade histórica? Nós não podemos comprovar cientificamente o fato que Jesus ressuscitou. O fato em si mesmo não pode ser provado pela história nem comprovado pela ciência. O que nós podemos provar e comprovar são os efeitos que esta certeza provocou nos discípulos. Alguém vai dizer assim, então é uma realidade virtual. Não, não é uma realidade virtual. Porque a realidade virtual é um universo falso. E a ressurreição não é um universo falso, enganoso, que nos leva a sermos alienados da vida, que nos separa da vida real. Muito pelo contrário, a ressurreição não nos desconecta da vida real, mas dá sentido à nossa vida concreta. Aquilo que para nós são alegrias e são tristezas, aquilo que para nós são lutas, são conquistas e são derrotas, aquilo que é alegria, que é sofrimento, tudo isso a ressurreição de Cristo dá sentido. A nossa vida tem sentido. E é por isso que a ressurreição de Cristo é a verdade essencial da nossa fé, que não pode ser substituída por outra coisa. Sem a fé na ressurreição de Cristo, nós perdemos a nossa identidade como cristãos. E todo o resto, todos os dogmas, todas as devoções, todas as nossas crenças, todos os nossos ritos, tudo aquilo que pertence à nossa fé é complemento ou, em alguns casos, descartáveis mesmo. A única coisa que pertence ao núcleo essencial da nossa fé e que não pode ser perdido, que nos define como cristãos, é a ressurreição de Cristo. A nossa fé na ressurreição. Cristo ressuscitou e nós com ele. Se a ressurreição de Cristo, a fé na ressurreição, é o ponto essencial da nossa fé, nós temos que perguntar: é possível crer na reencarnação e continuar sendo cristão? E olha que aqui quando eu digo a palavra cristão, não estou falando de ser gente boa. Estou falando da nossa opção de fé, da nossa opção religiosa. Tem muita gente por aí que reza o terço, que faz muita procissão, que participa de muita missa, que tem muitas devoções, que lê a Bíblia todo dia, mas já deixou de ser cristão faz tempo, porque não acredita na ressurreição, acredita na reencarnação. E qual é a importância de acreditar na ressurreição? É porque a ressurreição de Cristo, a fé na ressurreição, tem consequências na nossa vida e as consequências estão
no evangelho que nós escutamos hoje. O moço que aparece para as mulheres diz 4 coisas: um encorajamento, dá um anúncio, manda para a missão e faz uma promessa. E são estes os efeitos da ressurreição na nossa vida. Nós somos convidados a não ter medo, termos coragem para assumir o projeto de Jesus, que é vida abundante para todos. O anúncio do jovem nos dá uma certeza que a nossa vida tem sentido. Ele diz: ele, Jesus, ressuscitou, não reencarnou. O rapaz entrega uma missão para as mulheres: vão anunciar com palavras e com ações que Cristo ressuscitou e a nossa vida tem sentido. E por fim, ele faz uma promessa que deve nos encher de esperança: vocês o verão como ele havia dito, vão até a Galileia. Novo começo, novo ponto de partida, momento de renovar a nossa coragem, renovar a nossa esperança, renovar o nosso compromisso com Deus e com o próximo. Tudo isso porque Cristo está vivo e ele vive em nós. Boa Páscoa da ressurreição para você e para a sua família. Cristo está vivo e ele vive em nós.